bom. Fresquinho. Tá? Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar o público aqui presente e agradecer a vossa presença. Cumprimentar agora de uma forma institucional os 4 candidatos, caro Marco, caro Rui Nóvoa, caro Rafael, caro Daniel. Muito obrigado pela vossa presença e vamos de imediato dar início ao nosso debate. Passar a palavra ao Francisco. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos ao debate com os candidatos à Câmara Municipal de Gondomar. Obrigado por terem vindo, cumprimento também, obviamente, todos os candidatos, todos não, porque falta um, como é visível também. O convite foi feito ao Major Valentim Loureiro, que não está presente para debater esta noite com os outros 4 candidatos à Câmara Municipal de Gondomar. Começamos, e isto foi feito por sorteio, portanto, eu ia pedir, em primeiro lugar, ao Marco Martins, o candidato do Partido Socialista, uma pequena introdução. Falou dos 85% do mandato cumprido em termos das propostas que tinha feito antes das eleições e pedia-lhe, em cerca de 2 minutos, uma pequena introdução. Que propostas tem para a Câmara de Gondomar depois deste primeiro mandato? Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar a Vivacidade, naturalmente a mesa, agradecer terem feito o convite e agradecer o convite, cumprimentar também o Rui Nóvoa, o Rafael Amorim e o Daniel Vieira, a todos vocês que quiseram vir aqui ouvir, quem estava interessado no futuro do Gondomar, porque eu acho que quem está interessado no futuro do Gondomar está aqui a debater, a apresentar propostas e, acima de tudo, a discutir. Bom, nós estamos hoje aqui para uma semana das eleições autárquicas e eu acho que o que está aqui em causa para os gondomarenses, nestas eleições, é muito simples. É avaliar o trabalho que foi feito por este Executivo. E saber que o trabalho que foi feito em 4 anos, nas condições em que foi feito, é ou não merecedor de uma continuidade. É isto que está aqui em causa. Continuar a andar para a frente ou a regressar para trás. E a verdade é que foram muitos passos dados nestes 4 anos. Gondomar conseguiu afirmar-se, conseguiu posicionar-se e conseguiu, ao nível nacional, colocar uma imagem diferente, que permite ter credibilidade, permite atrair investimento e que permite projetar o futuro. Não foram feitas megalomanias, não foram feitas grandes elefantes brancos, mas foram resolvidos problemas do dia-a-dia, nos arruamentos, nos jardins, nos equipamentos culturais, desportivos e escolares. E este auditório, por exemplo, estar aqui há 4 anos atrás, ou congelava-se no inverno, ou derretia-se no verão. Mas como isto há muitos exemplos, conseguimos dinamizar a área multiusos, classificar praias fluviais, fazer a recuperação urbanística, por exemplo, em Fandres, lançar os parques urbanos, despoluir o Rio Tinto, iniciar a remoção dos lixos na Pedra da Cova, classificar praias fluviais, criar o Parque das Serras do Porto, e tudo isto em apenas 4 anos. É este caminho que iniciamos e que agora, naturalmente, com a confiança que contamos vir a ter, e eu e a minha equipa, de hoje a uma semana, queremos continuar e continuando, como sempre, disponíveis para que todos os outros que queiram colaborar, colaborem e que a oposição, construtivamente, quando quiser dar ideias, o continua a fazer como fez no mandato que agora cessa. E aqui, deixa-me dar o exemplo, não vou estar à minha esquerda, mas do Rui Nóvoa, que na Assembleia Municipal foi provavelmente aquele que mais propostas fez, aprovou e discutiu. E isso que nós queremos, um Gondomar de todos e para todos, mas acima de tudo um Gondomar de futuro que se afirme ao nível nacional e regional. Acho que cumpri o tempo. Sim, perfeitamente, 1 minuto e 40. Daniel Vieira, em segundo lugar, o candidato do Partido Comunista Português e dos Verdes, CDU. Que propostas tem? É uma cara também já conhecida do Conselho, falou muito nestes dias da questão da mobilidade, também da questão dos trabalhadores da Câmara Municipal. Em 2 minutos, lanço-lhe esse desafio, as principais bandeiras desta sua candidatura à Câmara. Então, muito boa noite a todas e a todos. Também cumprimentar de forma democrática, portanto, os candidatos, Marco Martins, Rui Nóvoa e Rafael Amorim, e saudar naturalmente Viva a Cidade por esta iniciativa, que já há 4 anos teve esta mesma iniciativa, e naturalmente saudar o Viva a Cidade pelo contributo sério que tem dado ao Conselho, também do ponto de vista enquanto órgão de imprensa local. E nós pensamos que, de facto, o Conselho precisa de debate. Precisa de debate porque é no debate que o Conselho avançará. Nós temos dito, e hoje quero aqui repetir, que precisamos que o Conselho seja pensado para lá dos ciclos eleitorais.
E só quando o Conselho for pensado para lá dos ciclos eleitorais é que vamos conseguir impedir que se tomem decisões absolutamente ruinosas para o Conselho, algumas delas que também tenho vindo a falar, como são, por exemplo, os contratos de concessão, portanto, das águas, do saneamento, da recolha do lixo, da limpeza urbana. Nós pensamos que o Conselho precisa desse debate, porque só com esse debate é que terá boa governação e só com esse debate é que terá também uma boa oposição. E o que aqui hoje queremos trazer é que a nossa candidatura, há 3 grandes objetivos que temos para o nosso Conselho de Gondomar. O primeiro é trabalhar por um Conselho socialmente e culturalmente avançado. Pensamos que há um conjunto de áreas que têm que ser articuladas para atingir este objetivo. O segundo é garantir o bem-estar e a qualidade de vida daqueles que vivem no Conselho, mas também de todos aqueles que nos visitam. E, por último, assegurar o desenvolvimento económico do nosso Conselho. Pensamos que estes são os 3 objetivos e para os quais temos um conjunto de propostas mais concretas que serão essenciais para que possamos alavancar o desenvolvimento económico, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento social e ambiental de Gondomar. E, nesse sentido, também lançámos uma proposta nos compromissos que assumimos com os gondomarenses que visa propor esse debate que vá para lá dos ciclos eleitorais, que é o lançamento da iniciativa Gondomar em Congresso. Nós hoje vemos muitos municípios que já têm uma planificação dos projetos, portanto, dos seus municípios para 10, para 15, para 20, para 30, para 40, para 50 anos, ou seja, para as próximas gerações de municípios. E nós pensamos que é preciso, também aqui em Gondomar, avançar de forma imediata com essa planificação, porque só assim também estaremos a assegurar que não se cometam um conjunto de erros que no passado se cometeram. Muito obrigado. Muito obrigado. Em terceiro lugar, e aliás, antes de prosseguirmos, e até porque tínhamos sublinhado isso mesmo, pedimos para, durante todo este debate, não haja palmas, enfim, de alguma forma, algum tipo de apoio ou apupo, digamos assim, a algum dos candidatos, porque, acima de tudo, estão em cima da mesa as ideias e as propostas e, portanto, é a altura de ouvir e não de manifestar esse apoio que, obviamente, tem sido manifestado e vai poder ser manifestado nos próximos dias. Em terceiro lugar, Rafael Amorim é o candidato do Partido Social Democrata. Falou muitas vezes nos últimos dias da questão do empreendedorismo, do investimento empresarial. É uma das bandeiras que tem levado mais alto nestes últimos dias de campanha. São as principais ideias que tem para Gondomar? Boa noite, Francisco. Uma pequena nota introdutória. PSD e CDS. Exatamente, a coligação Gondomar do Coração é composta por 2 partidos, os quais muito me honram por terem-me escolhido para liderar este processo que envolve uma equipa muito grande de pessoas que, muito capazes, estão aptas para fazer aquilo que eu tenho como visão para Gondomar, essencialmente, que é proteger e ajudar as suas pessoas. É com muito, muito, muito orgulho, e eu tenho dito isto muitas vezes, porque o principal é nós recuperarmos o orgulho em ser gondomarenses, o orgulho na nossa identidade, que eu vejo esta sala repleta de muito, muito e boa gente. É raro nos dias que correm, e nós que estamos habituados, eu penso que posso falar pelos 4 em conjunto, nós que estamos habituados ao debate político, à interação política, vermos tanta atividade a fervilhar em Gondomar é sinal que o trabalho que está a ser feito ao nível do debate político é um trabalho proveitoso e que leva a que as pessoas estejam interessadas naquilo que nós temos para dizer. Por isso, um bem-aja ao Vivacidade por ter feito este debate, mas, sobretudo, um bem-aja para estas quase 250 pessoas que aqui estão hoje a encher esta sala. Gondomar no Coração tem, sobretudo, uma perspectiva que a difere de qualquer uma outra candidatura. Temos dito de forma repetida que há candidaturas do passado, há uma candidatura do presente e a nossa é uma candidatura do futuro que se preocupa com as pessoas. Isto não é um conceito vago, é um conceito real com propostas concretas. Preocuparmos com o nosso orgulho em ser gondomarenses, preocuparmos com propostas concretas para a educação, para que os nossos alunos escolham Gondomar com a sua primeira escola, que as nossas famílias cá possam ficar com a adesão ao IMI familiar, com a devolução de parte da coleta do IRS,
com políticas de promoção da natalidade e, como ainda hoje foi anunciado através do JN, algumas políticas mais direcionadas para a fixação da população estudantil, como, por exemplo, as refeições, ou os manuais escolares, ou as fichas de avaliação, que consideramos que esta, sim, efetivamente, é uma verdadeira política de fixação de pessoas no território, mais do que uma política de inclusão social. É claro, como é óbvio, um dos grandes flagelos, e isso também é uma preocupação que a nossa candidatura tem a ver com a elevadíssima taxa de desemprego que tem graçado por Gondomar nos últimos anos. Independentemente das variações que possam ter existido, independentemente de estarmos ou não de acordo com a leitura que devemos fazer destas variações, o certo é que continua a existir esta taxa de desemprego. E o que é que nós queremos? Queremos capacitar os agentes no território, a comunidade escolar, as nossas associações, as nossas empresas, para nos ajudarem a debelar esta taxa de desemprego. Por isso, nos programas que vamos ter e que vamos discutir daqui a pouco, a nossa preocupação está muito vocacionada para aí. São, efetivamente, esses o grande tema, a grande prioridade de Gondomar no Coração. As pessoas. Mais do que a mobilidade e o ambiente, que efetivamente são importantes, mas as pessoas é a nossa foco inicial e final da nossa atuação. Muito obrigado. Em quarto lugar, o candidato Rui Novo, apoiado pelo Bloco de Esquerda. Nas últimas eleições, o Bloco não foi além dos 3,5%. Que argumentos é que apresenta desta vez que acredita que podem fazer com que o Bloco chegue à Câmara Municipal de Gondomar? Boa noite. Também aproveito para cumprimentar o painel presente, o Daniel, o Rafael e o Marco. Lamento que um outro candidato não esteja presente, era aqui que ele devia de estar para apresentar as suas propostas, se é que as tem, mas as coisas são como são e não está, e nós estamos cá nós. Quero agradecer a presença de todos os gondomarenses aqui presentes e dizer-lhes que, para nós e para mim em particular, é um estímulo aqui a vossa presença e faz com que a minha determinação e responsabilidade no trabalho a desenvolver no futuro executivo da Câmara de Gondomar seja ainda mais tida em conta. Queria, respondendo à questão que o Sr. jornalista me colocou, há 4 anos o Bloco de Esquerda teve os votos que os gondomarenses entenderam que deviam ter. É um facto que o Bloco de Esquerda, partido que eu represento, encontrava-se numa situação muito difícil, digamos assim, era apontado como uma força que estava praticamente moribunda e para acabar. A vida demonstrou que as coisas assim não foram. Hoje o Bloco é um partido com uma representação muito significativa a nível nacional e estamos certos, até pela receptividade das nossas propostas e pelas pessoas que cada vez mais se identificam com os nossos ideais, que iremos ter um resultado totalmente diferente e apontamos efetivamente para a eleição pela primeira vez para este Executivo. No entanto, 2 a 8, por esta hora, os resultados estarão já todos, já haverá resultados e saberei aceitar aquele que for a decisão dos gondomarenses, porque isso, em democracia, é assim que tem que ser. Sobre o papel que pretendemos trazer para o futuro Executivo. É evidente, são questões relacionadas com o dia-a-dia dos gondomarenses, em áreas importantes e vitais para o desenvolvimento do Concelho, como na área da mobilidade, dos transportes, apontar para políticas de habitação municipal que deem uma resposta às imensas carências que, infelizmente, voltamos a encontrar também em Gondomar, nas questões como o espaço público, o ambiente, na ação social, nas questões relacionadas com a precariedade nas relações laborais e, por isso, temos uma posição de que nos bateremos pela precariedade zero a partir do próprio município e há um conjunto de muitas outras questões que farão com que, certamente, com a presença do Bloco de Esquerda no futuro Executivo, daqui por 4 anos, os gondomarenses sintam e que vivem melhor do que aquilo que vivem hoje. Obrigado. Muito obrigado. A partir de agora vamos, obviamente, poder ficar a conhecer mais a fundo algumas das propostas que vocês têm para apresentar aos gondomarenses e que constam dos vossos programas eleitorais. É verdade que nos últimos dias e desde o início da campanha, muitas vezes há questões laterais, enfim, que têm a ver também com o jogo político e com a guerra política, às vezes impedem
centrar as atenções noutras questões que têm sido menos faladas, e era exatamente por aí que eu começava, e vou começar pelo Marco Martins. Em relação ao turismo, temos uma situação muito peculiar na cidade do Porto nesta altura, que é aqui um concelho vizinho importante, um polo da região. De que forma é que Gondomar pode aproveitar esse boom do turismo no Porto, e se há projetos já pensados nesse sentido? Bom, Gondomar tem necessariamente que aproveitar essa contiguidade geográfica ao município do Porto na questão do turismo. E a verdade é que esse trabalho já começou a ser aproveitado, só começou neste Executivo, mas tem ainda muito para fazer. Então, o que é que nós queremos no futuro e no próximo mandato fazer nesta questão do turismo? E deixem-me só recordar, voltar atrás, dizendo que há 4 anos atrás, Gondomar não tinha posto turismo. Parece uma coisa do livro de fatos, mas é verdade. Há 4 anos atrás não havia posto turismo em Gondomar. Hoje já há uma loja interativa de turismo na Casa Branca Gramido. Qual é a nossa estratégia para o turismo? Potenciar a já criada Rota da Filigrana. É um produto lançado em maio do ano passado, que teve até agora mais de 5.000 visitantes e permite aos turistas visitar oficinas artesanais da orivesaria filigrana, permite vivenciar a experiência consoante o tempo de percurso e permite, acima de tudo, adquirir produto diretamente do produtor. E a verdade é que os 5.000 visitantes que já tivemos na Rota da Filigrana, nós não conhecemos os números reais, porque sabemos que, enfim, ninguém conta aquilo que vende, mas já trouxeram várias centenas de milhares de euros de retorno nessa matéria. E, ainda por falar na Filigrana, estamos também a tratar do processo que vamos concluir de certificação da Filigrana. Porque a Filigrana foi, e haverá aqui pessoas que tecnicamente percebem isso melhor do que eu, foi nos últimos 10 anos, enfim, assolada com um conjunto de alternativas e concorrenciais do Oriente e não só. E a Filigrana produz em Portugal, em Gondomar e também na Póvoa de Lanhoso. E foi por isso que assinamos com a Câmara da Póvoa de Lanhoso o protocolo para a certificação que está já em curso e que em 2018 será uma realidade, naturalmente, em conjunto com os artesãos e os ourives. Só assim é poder trabalhar. E também, na Rota da Filigrana, estamos já em negociações que estão quase fechadas para que em 2018 os turistas possam vir da Ribeira do Porto ou de Gaia de barco Rabelo até Gramido e dali passar para a Casa Branca, onde funciona o Welcome Center da Rota Filigrana, e poder visitar esta experiência. Também no turismo, vamos construir no próximo mandato, já foi assinado o protocolo, já há financiamento, o cais de navios de longo e médio curso da Lixa, em Covelo, a montante da barragem. Vai passar de 1 para 4 cais de atracagem e vai permitir que os navios que vão de Ouro acima tenham a partida ou a chegada naquele local, permitindo a poupança da eclusagem e da viagem até ao Porto, porque, como sabemos, a Ribeira do Porto está em overbooking de embarcações. Ora, dizem os estudos, e são da Câmara da Gaia, uma Câmara aqui vizinha do outro lado do rio, que cada navio ou hotel daqueles que vão 7 a 8 dias pelo Douro acima, tem um impacto na economia local, onde atraca de 2,6 milhões de euros por ano, seja na contratação de recursos humanos, seja na aquisição de serviços, ou seja na aquisição de produtos hortícolas ou outras matérias-primas. E, portanto, vamos ter um cais desses em Gondomar, em Covelo, que daí vai permitir também trazer mais turismo. Estamos também a preparar um regulamento na área do transporte público para que Gondomar possa ter também o percurso dos chamados City Sang, aqueles autocarros 2 pisos, que possam também vir pela Marginal. Aliás, o Porto está neste momento a colocar restrições à sua circulação e vir a Gondomar. Mas também temos o turismo da natureza, das serras, do BTT, dos trails, do pedestrismo e o projeto Parque das Serras do Porto, que não existia e que foi criado neste mandato, está também já neste momento a dar passos importantes, já tem uma associação criada, já tem uma zona de paisagem natural publicada e aprovada, já tem um regulamento e vai dar passos importantes naquilo que é a sua execução física. Portanto, isto são alguns dos passos na matéria do turismo. Para além disso, também é importante dizer que já temos aprovados 2 hotéis e licenciados pela Câmara Municipal de Gondomar. Um aqui bem perto, junto ao nó do IC29, já vou terminar, e um outro na zona do Freixo, ligando no limite do Concelho de Gondomar com o Porto, ligando o Polis de Ribeira da Abade até à Avenida do Freixo. Mas achamos que, mesmo assim, Gondomar tem condições para mais hotéis. Eu tenho dito isto muitas vezes, pelo menos mais um hotel junto ao Douro, na zona mais a montante, e mais um hotel de cidade, aproveitando os meios de transporte na zona de Rio Tinto.
Eu vou quebrar aqui a ordem para não também seguirmos sempre a mesma ordem do início ao fim. Portanto, Rafael Amorim, que ideias é que a candidatura do PSD e do CDS-PP tem em relação a esta questão do turismo? Que projetos concretos é que estão pensados? Uma coisa muito importante, eu peço desculpa, Rafael, 5 segundos só, que é fundamental. Já vai nos 3 minutos e 50. Peço desculpa. São 2 para todas, ok. Não, estou a brincar. Desculpa, Rafael, não rapidamente. Só para dizer também depois... que é um compromisso do Partido Socialista duplicar a redução de taxas. E neste mandato, todos os produtos turísticos têm 25% de redução de taxa para investimento. Passarão a 50% para atrair mais turismo. Desculpa. Rafael, perguntava-lhe então, que ideias é que tem este projeto do turismo? É evidentemente um fenómeno forte nesta altura em Portugal do ponto de vista económico. Que ideias é que tem para esse setor? Sem dúvida alguma. E, aliás, tocou num ponto muito importante que tem a ver com as sinergias que nós temos de ter com os nossos parceiros, que são sempre os municípios vizinhos, e desde logo o município de Porto e de Gaia, efetivamente, têm sido privilegiados, até em algum aspecto, até Gondomar tem sido um pouco subserviente relativamente ao que tem-se passado nestes 2 grandes municípios. Mas, antes de chegar à questão das nossas propostas para o turismo, eu queria só fazer aqui um pequeno enquadramento. O senhor candidato do Partido Socialista referiu aqui uma série de pontos, eu por acaso até estive aqui a ver um pouco o programa eleitoral que já apresentaram, que em muitos aspectos repete aquilo que é em 2013. E muito daquilo que foi dito, já está a prometer coisas para o próximo mandato, esperando nós, como é óbvio que não seja ele, mas a escolha recaia sobre a nossa coligação, fazem lembrar um bocadinho aquela personagem que existia aqui no Soto, para aqueles que são mais velhos que se recordam, que era o Louro da Guiar, que dizia é agora, é agora, é agora, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mas vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. É agora. Vai prometendo, vai prometendo, vai prometendo, vai prometendo, vai prometendo. E, efetivamente, isto acaba por ser um bocadinho o que nós temos vivido ao nível do turismo nos últimos tempos. O turismo, efetivamente, é uma pedra fundamental, mas há aqui uma matriz de repetição de propostas que não foram concretizadas, mesmo ao nível do turismo, que nós temos que, de alguma maneira, revelar. A questão dos hotéis. Já existiam processos iniciados, em muita fase, adiantados, que não foram concretizados nestes últimos 4 anos. E a questão que tem que ser colocada é porque é que eles não foram efetivamente concretizados. Esta é uma questão que tem que ser colocada. Porque nós acreditamos que, efetivamente, é necessário mais unidades hoteleiras cá, mas temos que saber porque é que nestes últimos 4 anos isso não aconteceu. É uma pergunta que paira a todos. Porque é que projetos que já estavam em início e muito desenvolvidos não acabaram por ser cá concretizados. Por outro lado, nós temos também alguma deficiência de afirmação relativamente aos nossos municípios na parte do turismo. A Rota de Filigrana, todos nós consideramos como algo de positivo. Mas, efetivamente, quem parece que está a ganhar com a Rota de Filigrana neste momento é a Póvoa de Lanhoso. Os ourivos têm-nos dito isso. As pessoas têm-nos dito isso. Não há, efetivamente, um aproveitamento correto da parte da Rota de Filigrana neste momento pelo município de Gondomar. Pelos vistos, será no próximo mandato. Vamos ver. É agora, é agora, é agora. Eu tenho que não, eu peço desculpa, eu quero acabar com calma. Eu ouvi-o com muita calma. E não vamos cruzar aqui. Eu, no final, terá todo o tempo para dizer o que tiver. Eu corrijo no final, tenho que corrigir mais também. Pronto. Senão, continuamos com é agora, é agora, é agora. Agora, para repetirmos novamente, o certo é que não houve uma proposta concreta, execuível, nestes 4 anos, que catapulte Gondomar, em termos de turismo, para onde deve estar. Que é no lugar cimeiro da atração. Nós já percebemos as sinergias que advêm do Porto e já propusemos, por exemplo, que existam acordos de parceria, mesmo ao nível da requalificação urbana, que consigam atrair turistas para a nossa zona. Mas isto feito com cabeça, tronco e membros. Apoiado, por exemplo, a nível de financiamento, em apoios comunitários, que é algo que efetivamente ainda não foi aproveitado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas há uma linha de apoio no turismo de Portugal para promover, por exemplo, o turismo para mobilidade reduzida, que nunca foi aproveitado. Há uma linha, por exemplo, para colocarmos ligações de internet gratuitas para todos nos centros históricos, também ainda não foi devidamente aproveitada. E se nós continuamos a não aproveitar as chances que temos, então vamos continuar. É agora, ou vai ser agora, vai ser depois. E mais, ligando àquilo que disse logo no início, relativamente à questão dos empresários e das associações, é essencial
que no gabinete que nós vamos criar de apoio às associações e às empresas, designadamente a nível turístico, que se criem linhas de apoio para ir buscar, por exemplo, financiamento à Europa Criativa diretamente à Comissão Europeia. Mas mais, é necessário também criar, desculpe lá, deixe-me só terminar, porque nós não podemos estar a falar de projetos que vão surgir no futuro e não estamos a apostar em concreto nas pessoas que querem investir em Gondomar. Por exemplo, os pequenos empresários ligados ao turismo, que querem ter as suas embarcações na margem do Douro. Nós podemos, eventualmente, apoiar a fundo perdido estas mesmas embarcações. São pequenas notas que vão fazer a diferença. É este apoio direto às pessoas que o turismo não tem tido e nós queremos dar. Dou-lhe depois, no fim, se calhar 30 segundos, porque imagino que Daniel Vieira, temos que ouvir o Daniel e ainda o Rui, portanto, até aproveito, podemos começar aqui pelo Daniel Vieira, do ponto de vista do turismo, ouvimos agora, enfim, acha que ficou alguma coisa para fazer nos últimos 4 anos e o que é que a CDU tem pensado para este setor? Muito bem, quer dizer, nós também partilhamos a ideia de que Marco Martins continua a anunciar e, portanto, anuncia para os próximos 4 anos um conjunto de iniciativas que anunciou há 4 anos atrás. E se de facto se as incluir nos 85%, eu estou de acordo com ele. Se não as incluir, não estamos de acordo. Nós pensamos que nem todos aqueles que nos visitam pelas mesmas razões. Há diferentes circunstâncias que levam a que as pessoas possam visitar o concelho. E nós dividíamos as possibilidades de desenvolvimento turístico do concelho em 3 grandes áreas. No turismo de lazer, no turismo desportivo e no turismo cultural. E parece-nos que Gondomar não tem que inventar nada. O território tem tudo aquilo que é necessário para se desenvolver deste ponto de vista. Temos o nosso património natural, as nossas serras, que, após fustigadas pelos incêndios, continua a ver a crescer o eucalipto, não há planificação, o Parque das Serras continua a não passar de sinalética, temos os nossos rios, e não é apenas o Douro, e aqui é, de facto, um enorme potencial do ponto de vista do turismo de lazer e do ponto de vista também do turismo desportivo, e temos também o nosso património material e imaterial. Ou seja, o nosso património material, muito dele ao abandono. Dou aqui alguns exemplos. Antiga captação de água da Foz de Sousa, é verdade que pertence às águas do Porto, mas não conhecemos nenhuma iniciativa que possa transformar um espaço abandonado, ainda do século XIX, e que se pudesse transformar no Museu da Água. Todo o património mineiro que temos em Gondomar, não só em São Pedro da Cova, mas a antiga linha férrea de Midões, a central da Tapada do Outeiro e o património mineiro de Melres. Podia também falar do património, portanto, dos moinhos, muitos deles, as azenhas, etc., que se encontram abandonados e a degradarem-se dia para dia. Podíamos falar, por exemplo, no caso da Ourivesaria, das possibilidades que oferece a Ourivesaria, a ausência do Museu da Ourivesaria no concelho poderia ser, de facto, um elemento de atração de todos aqueles que quisessem visitar Gondomar e, portanto, a identificação de Gondomar com a Ourivesaria. E, naturalmente, o nosso património imaterial, que é o imenso património ligado às tradições, à cultura, à etnografia, à música, à dança, ao teatro, que o nosso concelho tem. E nós pensamos que o desenvolvimento e o aproveitamento destas nossas potencialidades, aquilo que nos pode distinguir enquanto território, é o elemento central também para o desenvolvimento turístico do concelho. Mas também pensamos que o desenvolvimento turístico do concelho não pode apenas ser pensado para aqueles que nos visitam. Tem que ser articulado com aqueles que cá vivem. Senão, vamos assistir a fenómenos como outras cidades estão a assistir, em que um habitante do Porto não consegue almoçar ou jantar no Porto devido aos elevados preços das refeições. Ou muitas vezes tem dificuldades em utilizar o transporte público para se deslocar. Naturalmente, Gondomar não tem estes problemas. O que eu quero dizer é que o desenvolvimento turístico do concelho tem que ser, em primeiro lugar, pensado em função, essencialmente, daqueles que cá vivem. E pensamos que, e repetindo esta ideia, que não precisamos de inventar nada. O nosso território tem tudo aquilo que é necessário para fazer, alavancar, digamos, este setor. Obrigado. Rui Novo, o Bloco tem propostas também concretas para este setor do turismo, tendo em conta, como eu dizia, a situação positiva que se vive no Porto e de que forma é que se pode, aqui em Gondomar, alavancar também esse boom turístico? Claro que sim. Para nós é fundamental que no próximo Executivo se planifique que tipo de turismo queremos para Gondomar.
Eu, pela minha parte, deixo claro que não defendo de forma alguma um tipo de turismo semelhante como aquele que assistimos aqui ao lado, no Porto, que põe todos os dias para fora os seus moradores. Penso que isso que temos que aprender também com esse tipo de turismo e não cair nos mesmos erros. Penso, inclusive, que Gondomar, pelas suas características, nunca será, e que espero bem que assim seja, e bater-me para que assim não seja, nunca terá o tipo de turismo que encontramos concretamente na cidade do Porto, até pelas características da própria cidade, que quer queiramos, quer não, são diferentes de Gondomar, apesar de estarmos aqui mesmo ao lado. No entanto, eu gostaria de colocar aqui algumas questões, porque quando se fala em turismo, há logo a tentação de falar de hotéis e mais hotéis, e eu penso que o turismo não é só hotéis, nem deve ser esse o aspecto principal. O turismo é aproveitar os recursos que o Gondomar tem, e com características diferentes do Porto, tem recursos tão importantes do ponto de vista do seu património, da sua floresta, do rio, das serras, que pode efetivamente criar, e deve ser esse o empenho da futura variação, criar um turismo de qualidade, um turismo que acrescente mais a Gondomar, que traga riqueza para Gondomar e que permita que haja um turismo onde os cidadãos de Gondomar se sintam integrados nesse tipo de turismo e não como acontece aqui no Porto, mas infelizmente sabemos que por essa Europa fora há diversas cidades que enfrentam problemas gravíssimos com excesso de turismo. E quero que fique claro que defendo o turismo como uma fonte importante até no relacionamento dos povos, de uns com os outros. Há bocado falou-se aqui na Casa Branca de Gramido, e quero também aqui dizer que, com toda a modéstia, o Bloco de Esquerda teve um papel muito importante para que aquele importante polo aqui do nosso território não ficasse transformado naquilo que outros, noutros tempos, pretendiam fazê-lo. Apesar de uma força que éramos, e espero que agora já assim não seja tanto assim, mas uma força com pouca representação na Assembleia Municipal, fomos uma voz interveniente, batemos até às últimas consequências e orgulhámos, e podemos dizer que também, se hoje aquele espaço é o que é, também se deve muito para aquilo que foi o nosso empenho no sentido de não permitir que lá fosse feito aquilo que lá queriam fazer. Só mesmo para terminar, e relacionado com a vinda de turistas, quando se pensa em trazer turismo, tem que se criar condições para que ele venha. E uma das condições que é fundamental para o turismo é que os turistas se possam deslocar, enfim, pelo concelho. Nós assistimos que a maioria dos turistas não vêm de carro, vêm pelos voos charter e, portanto, depois o que eles fazem é o uso de bicicleta e andam de transporte público. Ora, são dois aspectos que Gondomar, enfim, não tem como lhes oferecer essas condições. Portanto, eu penso que é necessário perspectivar, tendo portanto, uma perspectiva de trazer a gente para Gondomar, concretamente turistas, que também essas partes sejam tidas em conta. E eu acho e defendo que, na nova situação em que, neste momento, os 6 municípios, em particular Gondomar, têm na gestão dos serviços de transportes públicos, da STCP, que deveria ser, a partir daí, de se planificar todo um serviço de transportes que servisse essa comunidade que vem de fora, mas, em primeiro lugar, a nossa comunidade de dentro, que se vê, na maior parte dos casos, privada de transporte para as suas deslocações. Muito obrigado. 30 segundos, então. Francisco, então, só para responder aqui algumas coisas que foram ditas e corrigir sobre esta matéria, permitam os outros intervenientes. Possível. Rapidamente, só dizer que, quanto à questão... Força. Entre o Daniel e o Rafael podem ficar com agora, que eu quero ficar com o futuro, portanto, sejam à vontade. Dizer que... Para não haver manifestações. Não, por favor, não batam palmas. Eu, segundo o Francisco, nem se ria, nem batam palmas. Para manter aqui alguma... Só corrigir o Rafael Amorim, porque, de facto, que disse que a Rota da Filigrana está a para o Povo de Linhoso. Não, ela é só de Gondomar, apenas e só. Portanto, acho melhor que se informe melhor sobre essa matéria. Dizer que, quanto ao turismo interior, há duas questões que este ano valoram imenso. Uma, a Cidade Europeia de Desporto trouxe mais de 120 mil pessoas a Gondomar. Rafael, depois já
vai ter a oportunidade também de responder ao Marco. Pedia-lhe mais uma vez isso, como lhe dizia há pouco, o mais sucinto possível, porque não vamos entrar aqui numa telegráfico. Cidade Europeia de Desporto, 120 mil pessoas entre atletas e participantes de várias modalidades de fora. Turismo no interior do Concelho, vejam o que fizemos com os percursos de ouros ou com os passeios de barco do 4º ano, em que as crianças vão conhecer Gondomar, Rio acima, e depois vão lá com os pais, com os familiares e com os avós, a Melros, a Lomba, a Foz Sousa. Está a fugir um pouco aqui à questão do Concluir dizendo que para a antiga central de captação da Foz Sousa está prevista já, e está aprovado na Assembleia Municipal, os tais órgãos que às vezes dizem que são envolvidos, uma porta de entrada do Parque das Serras do Porto. Rafael, 20 segundos, se quiser aproveitar de alguma forma. Eu fico estupefacto quando vem referir, e eu até estou a falar sem... Sim, força. Graças a Deus tenho uma voz forte, mas eu fico estupefacto quando vem falar da Cidade Europeia do Desporto, porque a Cidade Europeia do Desporto, efetivamente, é uma boa ideia, é uma excelente ideia. O problema é que foi mal executada, porque o que nós vemos quando falamos com as nossas associações é que, efetivamente, eles dizem: eu recebi uns troféus, recebi umas camisolas, mas mais nada. Isto é promoção do turismo? Desculpem que vos diga, isto é promoção do turismo? Daniel, não sei se há algum ponto a acrescentar, só para dar oportunidade. O Marco também teve os seus 30 segundos, portanto, Daniel, se quiser. Não, quer dizer, eu compreendo esta expressão que Marco Martins procura dar ao futuro. Agora, é verdade que Marco Martins passou 4 anos a desculpabilizar-se com o passado. Foi Marco Martins que durante 4 anos... Mais uma vez pedimos... Senão vamos ter sempre muitas paragens e não é benéfico para o debate. Sim, aliás, foi até um próprio pedido dos candidatos para não haver interrupções durante... Sim, é importante para o debate. Foi Marco Martins que passou 4 anos a desculpabilizar-se com o passado e a correr permanentemente ao passado mais. É Marco Martins que continua a dizer que o que está em causa no dia 1 de outubro é a discussão entre o futuro e o passado. Nós não estamos de acordo. O que está em causa no dia 1 de outubro é que tipo de futuro é que queremos. Porque essa retórica é essa retórica que faz com que muitas vezes se criem alguns mitos. E nós não estamos de acordo com isso. O que está em causa é o futuro sempre. Que tipo de futuro? Se mais, se melhor. É isso que queremos saber. Obrigado, Daniela. Só fugir aqui um pouco ao tema do turismo. Aproveito e agora começava pelo Rui, Bloco de Esquerda. Próximo tema, a questão da economia e também do emprego. Nesta altura, a taxa de desemprego no Concelho de Gondomar, enfim, os últimos dados oficiais de 2016, enfim, apontam para rondar os 11%. Concretamente, falou muito da precariedade aqui no Concelho. Que ideias, que projetos é que tem e se é uma questão que o preocupa particularmente, a questão da precariedade, porque já li algumas coisas sobre isso. Claro que sim, acho que me preocupa a mim e deve preocupar a todos, porque o primeiro fator de dignidade numa pessoa é o trabalho, é o emprego, não é? Uma pessoa que não tem emprego, enfim, vive sempre numa situação muito, muito complicada. O problema do desemprego... É claro que não é só em Gondomar, mas nós vivemos em Gondomar e preocupa-nos o exagerado número de desempregados que existem em Gondomar, mas também quero que fique claro que uma parte muito significativa desse desemprego tem responsáveis. Ou nós, embora eu também queira falar de futuro, mas não posso falar só de futuro e esquecer-me do que está para trás, porque senão não consigo compreender melhor o que futuro quero. E o que está para trás foi uma governação que durante 4 anos levou ao encerramento de muitas e muitas empresas, à perca de emprego de centenas e centenas e milhares de gondomarenses, e as consequências que daí se vieram foram terríveis, não é? Foram terríveis, e quando chegarmos à parte da habitação iremos verificar que também a esse nível, se hoje existe de novo um problema gravíssimo na habitação, também se deve a toda essa gente que perdeu o seu emprego e deixou de ter condições, inclusive, de pagar a sua própria casa. Uma das questões que nos preocupa muito, porque o desemprego preocupa-nos ele num todo, mas há aqui um dado que era importante nós refletirmos e agirmos em função disso. Porque se queremos apostar no futuro, não podemos aceitar e temos que rapidamente encontrar condições para dar resposta a um problema em Gondomar de desemprego gravíssimo, que é, no total de mais de 10 mil desempregados, não posso precisar, enfim, a gente sabe que os números estão sempre a alterar, mas não andará muito longe disso, antes andasse, convém salientar que 1000 são licenciados. Portanto, ou seja, temos aqui um potencial de pessoas que, se estivessem no mercado do trabalho, e em particular em Gondomar,
E é preciso, embora eu não defendo que seja a Câmara agora aqui a empregar as pessoas, que a Câmara não é nenhum centro de emprego, nem deve ser, mas tem que ser sensível a este problema, porque é um problema de bem-estar dos seus habitantes, traz um crescimento da economia no Concelho, e a Câmara tem que encontrar aqui parcerias com institutos públicos, como o Centro de Emprego e de Formação Profissional, no sentido de dar uma resposta a mil pessoas licenciadas, desempregadas em Gondomar, que seriam um grande contributo para o futuro que todos nós aqui queremos de Gondomar. Sobre as questões da precariedade, só mesmo para terminar, é evidente que a Câmara procura dizer que no município não há precariedade, mas nós deixamos aqui apenas um exemplo, que é as pessoas que andam nos contratos de inserção social e perguntar se isso se não é precariedade e um abuso, inclusive, sobre pessoas que deveriam estar a exercer essas funções como empregados e não nesses contratos que obriga desempregados que, inclusive, descontaram para uma situação de desemprego a andar a trabalhar nessas condições. Assim como um conjunto de funcionários que ainda não viram regularizada a sua situação das 35 horas semanais. Muito obrigado. Daniel, zona industrial e a questão também de mais motivação para os funcionários da Câmara, porque também são muitos, foram estes alguns dos pontos que referiu. Como é que planeia e que projetos é que tem, nomeadamente até para a questão da indústria? Falava que há alguns problemas, mas concretamente tem algum plano? Vamos lá ver. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante dizer a verdade às pessoas relativamente à questão do emprego. Quer dizer, virmos aqui dizer que vamos resolver os problemas do emprego em Gondomar não é dizer a verdade às pessoas. E, portanto, há todo um conjunto de circunstâncias, de contexto nacional, etc., que têm uma influência concreta na vida dos gondomarenses. Portanto, Gondomar não é uma ilha. Agora, a Câmara Municipal pode ser ou não um elemento facilitador desse ponto de vista. Nós consideramos que pode ser. E pensamos que a revisão do PDM, a recente revisão do PDM, foi, desse ponto de vista, uma oportunidade perdida. Do ponto de vista da clarificação da malha industrial, do alargamento de um conjunto de zonas industriais, da criação de uma nova zona industrial, designadamente no Alto Concelho, no nó da autoestrada, aproveitando essa nova via de comunicação e contribuindo também para um problema que o Alto Concelho, portanto, enfrenta, que tem a ver com a fixação de população e, naturalmente, a defesa dos setores produtivos locais. Porque nós não podemos ignorar que, nos últimos anos, muitos dos setores produtivos locais, e Gondomar tinha grandes tradições na orivesaria, na marcenaria, na marcenaria, etc., foram completamente destruídos. E, naturalmente, eu não estou a dizer que a Câmara é responsável desse ponto, portanto, por isso, pelo que aconteceu. Mas a Câmara pode ter um papel mais ativo, mais reivindicativo. Por exemplo, dou este exemplo. É verdade que há uma iniciativa, agora positiva, relativamente à contrastaria e a proposta de fixar no parque tecnológico, mas hoje o setor da orivesaria em Gondomar passa por um problema que tem a ver com os tempos, os preços que a contrastaria pratica, que a Casa da Moeda, que funciona de uma forma anacrónica, pratica. Ou seja, peças cujo valor do contraste é superior ao seu valor. E, portanto, a Câmara Municipal tem que ser também um elemento reivindicativo desse ponto de vista. Temos também ouvido, portanto, e isso vai perpassando quase no discurso, de que Gondomar é um concelho de dormitório. E nós pensamos que há aqui um aspecto que é também importante para o desenvolvimento económico, também para o desenvolvimento industrial do concelho, e que tem a ver com a questão da mobilidade. Nós temos dito isto com alguma frequência, de que a mobilidade no concelho está essencialmente pensada para as pessoas saírem do concelho e não está pensada em função daquilo que é também a sua malha industrial, daquilo que é a organização dos seus serviços, do seu comércio. E pensamos que, desse ponto de vista, esse também seria um contributo sério para o desenvolvimento económico do concelho. Muito obrigado. Em relação à questão da mobilidade, também vamos poder abordar mais à frente, porque é obviamente uma das questões centrais. Rafael, o Gondomar empreendedor e também pede mais investimento para aqui no concelho. Concretamente, o que é o Gondomar empreendedor e se já tem
projetos palpáveis, o que é que pode fazer nesse campo? Olha, nós já temos muito pensado. Aliás, a minha experiência enquanto adjunto secretário de Estado para a Inovação e Competitividade e o tempo que eu passei ligado àquela Secretaria de Estado permitiu-me perceber que se há ponto fundamental para atrair emprego para um determinado território, efetivamente eu trabalho em rede com uma série de instituições, a nível local, a nível regional, mas também a nível internacional. Mas eu queria só lhe dar uma nota, porque, e é algo que eu acho que nós temos de ter esta noção, porque no próximo dia 1 de outubro, o que vai estar em causa, para que não restem dúvidas, é a avaliação do que foi feito nos últimos 4 anos. Porque o que nós temos sentido na rua é que as pessoas estão descontentes com a opção que tomaram. E mesmo nesta questão do emprego. Por exemplo, eu achei muito curioso, acho muito curioso, nós já há muitos meses termos avançado com a questão do Gondomar Empreendedor, termos já apresentado há muito tempo algumas propostas em concreto, termos referido, por exemplo, a necessidade de criar uma área de acolhimento empresarial no Alto Conselho e, por acaso, por coincidência, mais uma vez, semana passada, vai ser no próximo mandato que o Partido Socialista diz que quer fazer essa área de acolhimento empresarial. Quando até teve a oportunidade, no âmbito da revisão de um instrumento importantíssimo para o município, que é o PDM, de ter incluído relativamente à questão do nó rodoviário. E que, por acaso, já estava previsto no seu programa de 2013 e que, pelos vistos... Calma, Marco. Tem calma, amigo. Tem calma. Pega lá no microfone com calma e bebe a tua água. Mas não se riam porque isto foi uma coisa... Não se riam. Relativamente à questão do nó rodoviário, quando tinha previsto em 2013 e voltou a prever agora em 2017. Por isso, nós temos de ter os pés bem assentes na terra quando tratamos a questão do desemprego. Concordo em absoluto com o que aqui foi dito por todos os candidatos que nós não temos uma varinha mágica para resolver a questão do desemprego em Gondomar. Não vai ser a Câmara que vai começar a criar emprego um atrás do outro. Mas pode ser a Câmara que ajude e que veja dentro das suas necessidades, por exemplo, a resolução de muitos e bons trabalhadores no âmbito dos SEIs, que estão como assistentes operacionais nas escolas e que, às tantas, merecem ser integrados como trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar. E isso, por exemplo, pode ajudar a resolver as questões da precariedade laboral. Mas, só para terminar, porque eu percebo a premissa do tempo. Ao nível do Gondomar Empreendedor, nós temos 3 grandes vetores. Um, que tem a ver com a questão da capacitação do nosso território, as áreas de acolhimento empresarial, que eu tenho referido, e, aliás, ao nível das áreas de acolhimento empresarial, tenho que vos dizer que existe e está a começar a ser gerido um programa de cadastramento e inventariação das diversas áreas de acolhimento empresarial, as vulgares zonas industriais, em toda a região norte, que a Câmara Municipal deve assumir um compromisso, por exemplo, no âmbito da AEP, que permite identificar quais são as valências, quais são as dificuldades, de forma a nós conseguirmos atrair as melhores empresas. Por exemplo, porque é que nós não devemos estar a começar a pensar em aproveitar, se efetivamente a agência do medicamento vier para o Porto, Gondomar tem todas as condições para alojar empresas que trabalham nesta área. Isto é um exemplo, mas há mais. Uma boa diplomacia económica, feita com base naquilo que são os cânones do investimento comunitário, pode permitir alavancar a criação de emprego no Alto Conselho, mas também em outras zonas. E só para terminar, eu dou-lhe já mais um exemplo. A Câmara tem que agir como parceiro das nossas empresas, mas também dos nossos pequenos comerciantes e pequenas empresas, em apresentação de projetos como aqueles para os quais há uma linha de financiamento aberta, para a zona de Rio Tinto, de Baguinho, União de Freguesias de São Cosme ou de São Pedro, de Fanses e de São Pedro, de forma a permitir ser um agente facilitador, colaborador, estando ao lado das empresas nos seus projetos de ampliação e reabilitação das suas lojas. Peço desculpa. Vai aqui com uma ligeira vantagem, mas já tratamos. Marco, pergunto-lhe em relação a esta questão da economia do Conselho, do emprego, concretamente, enfim, ouviu aqui também algumas críticas que têm sido feitas, obviamente, nas últimas semanas. Quer responder e que ideias é que tem daqui para a frente? Também quem vem concorrer contra quem está no poder, é normal criticar alguma coisa, não é? Agora, o que não pode dizer é que sempre defendeu quando chegou cá há 3 ou 4 meses. Mas já agora dizer-lhe que, quanto à taxa de desemprego, em Gondomar o desemprego atualmente, em junho de 2017, dados do IFP, são 10.600 pessoas.
eram 16.900. Eu gostaria que fossem zero. Acho que todos gostavam que fossem zero. Não podemos lá chegar. Estamos 9,8 em junho de 2017. Queríamos que fosse zero. Queríamos, não podemos. Bom, mas o que é que compete à Câmara fazer essa matéria? Já agora sei que a Câmara gostaria muito de ter contratado colaboradores. Não pode, por força da lei. Vai poder em 2018, depois de ter sido incidente excessivo. Esta é que é a questão. E por muitas pessoas que sejam ótimos 6, a Câmara, caro Rafael, não pode contratar quem quer. Tem que ter um concurso público com regras e escolher daquilo que são as regras definidas. Não podia chegar lá e dizer ao António e ao Joaquim, anda a trabalhar connosco, que és bom. Não, isso foi no passado. Dizer também que, no que concerne à atração do investimento, há medidas novas que estão no programa Partido Socialista para 2017-2021 que não estavam no programa anterior. A via verde para o investidor, a questão da revisão do PDM a partir de 2018, porque eu queria aqui também esclarecer e desmistificar isto. Nós há 4 anos dissemos rever o PDM, que não era revisto desde 94, e revimos-lo. Iniciamos a revisão em 2014. Só que todas as cartas condicionantes, nomeadamente a RAN, a REN, o risco de incêndio, já tinham sido aprovadas pelo PSD, independentes do mandato anterior. E o que nós vamos fazer agora é fazer novas cartas de reserva agrícola, novas cartas de reserva ecológica, novas cartas de perigosidade de risco de incêndio, com as entidades respectivas, naturalmente. E essa revisão que vai permitir criar a tal área de acolhimento empresarial junto ao Nota Autostrada em Medas, e vai permitir criar novas zonas, por exemplo, em São Pedro da Cova. Mas naquilo que foi possível, nos limites já existentes, prolongamos até ao limite daquilo que era a reserva agrícola, a reserva ecológica. Criámos cerca de 25 mil metros quadrados, em média, em cada zona industrial. Não chega, o que é bom, quer dizer que a economia está a crescer. Já agora dizer também que, já num outro debate, não sei se no penúltimo ou no último, estamos todos de acordo em dizer que Gondomar não tem uma associação comercial industrial forte, que devia ter, e é algo que eu acho que todos devemos mudar para bem da economia. Mas também é bom que se diga que a SIG e a Câmara promoveram um programa em que mais de 200 lojas, aqui em São Cosme e na Ariosa, foram recuperadas com 70% do fundo perdido. É bom dizer que nas últimas semanas, através da parceria com a ANGE no Gondomar Gold Park, no Gabinete Empreendedor, temos promovido e divulgado o programa de incentivos SI2E para pequenos empresários e comerciantes. Mas também é bom dizer que conseguimos aqui mostrar a Portugal e à região norte o que o Gondomar tem, com o reeditar de uma coisa antiga que era de antes a agroindústria, é que nós agora chamamos a Expo Gondomar, que teve o ano passado a primeira edição, teve esta na segunda e que tem sido um mega sucesso. E para o próximo ano, em 2018, vamos ter dificuldades em colocar tanta e tanta empresa inovadora, tecnológica, tradicional, da agricultura, do turismo, quer inovar. Mas, meus caros, o desafio para todos seria que o desemprego fosse zero. Nunca o será. Mas cabe a nós também ser um facilitador e ser um agente ativo naquilo que é dinamizar o Conselho, divulgar o Conselho e promover o Conselho. Já agora deixe-me só, Francisco, para terminar, lançar um repto aqui a todos os colegas. É que tem-se falado de projetos, muitos projetos, mas eu gostaria, enquanto se lança em megaprojetos, que se dissesse onde é que se vai buscar o dinheiro ou onde é que se vai cortar para os fazer. Que é importante também que as pessoas tenham a noção de que não é só prometer, é prometer e gerir. Eu pegava exatamente por aí, Rafael, não sei se quer responder, até porque, e de uma vez por todas, enfim, a questão da dívida e dos constrangimentos financeiros que são evidentes na Câmara de Gondomar têm sido muito discutidos nos últimos meses e nos últimos anos, mas se quer acrescentar. Claro que sim, muito obrigado e agradeço-lhe. Eu vou tentar ser o mais sintético por Sim, isto. até porque vai com alguma vantagem. Pronto, ainda bem, finalmente tenho alguma, ainda bem. É agora. Relativamente à questão da dívida. Não foi nenhum de nós, e aliás, nós temos até conferenciado entre nós, que há um problema e por isso é que o PSD avançou com o PSD e o CDS, a nossa coligação avançou com um pacto de regime por causa da questão da dívida, que eu continuo e já estou cansado, porque eu ando a dizer a mesma coisa desde o nosso primeiro debate. Eu continuo a dizer que a dívida em Gondomar é de um valor sustentável. Nós não podemos continuar com este discurso, peço desculpa, de calimero, em que eu não faço porque tenho uma dívida, quando não é isso que está em causa. A dívida que foi deixada é uma dívida perfeitamente sustentável. Não é pelos valores que o senhor candidato do Partido Socialista avança. Ainda hoje, no Jornal Notícias e no Diário Notícias, veio corroborar aquilo que nós andamos a dizer desde o primeiro debate público sobre esta matéria. E desculpe, eu tenho que deixar isto relativamente claro e sou sintético nesta matéria. Nós dissemos que acreditamos nos documentos apresentados pela Câmara Municipal de Gondomar.
e apresentados e feitos pelos trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar. Já dissemos, inclusivamente, que o valor que foi avançado pelo candidato do Partido Socialista, que supostamente aparece de uma auditoria, não é mais do que um rascunho de um estudo económico que ele próprio diz que não é uma auditoria, que não coloca em causa os documentos que foram feitos pelos muito técnicos capazes da Câmara Municipal de Gondomar. E essa redução da dívida, que é um valor baixo, não está nem de perto nem de longe daquilo que é dito pelo candidato do Partido Socialista. E hoje, no Diário Notícias e no Jornal Notícias, foi isto dito clarinha. Nos 10 municípios que dizem que houve a redução da dívida, Gondomar lá não aparece. Aparece, por exemplo, Cascais, que diz que reduziu 50 milhões de dívidas. Aparece, por exemplo, Gaia, que foi um dos maiores redutores. E vejam o que a Gaia tem feito nestes últimos 4 anos. 15 segundos, porque ainda 15 segundos só para dizer, o Rafael acusa-me de dizer que eu não faço. Não, eu fiz e vou continuar a fazer. Por esse Gondomar fora, obras de freguesias, qualificação de ruas, espaços públicos. E para terminar, ao Francisco, eu não queria que voltasses para trás. E tem havido a tendência de alguns intervenientes, e até de um coisa aqui falta, falar para trás. Nós queremos falar de futuro. Mas para terminar a questão da dívida, eu vou oferecer aqui ao Rafael, mas vou-lhe oferecer a ficha da Degal, que é tal entidade que ele muito fala e enumera muitas vezes, que são as autarquias locais. A dívida em 1 de 2014, são dados oficiais, revistos pelo Tribunal de Contas, eram 125.026.673. Ao que se junta as rendas de habitação que não foram declaradas. Agora vamos entrar aqui numa discussão Francisco, eu não falarei mais sobre este tema. Este é o documento oficial. Agora, quando se vai a um documento de 400 páginas e tira-se à sorte a página que mais dá jeito, não. Isto tem na internet, Rafael, oferece-te como minha recordação. E não falo mais sobre a dívida, falarei Daniel sobre e Rui, sim, Rui, já tem toda a razão. O senhor candidato do Partido Socialista já apresentou... Rafael e Marco, depois acabam por dominar o debate, temos mais dois candidatos que estão a aguardar. Mas o senhor candidato do Partido Socialista já apresentou 6 ou 7 números para o valor da dívida. Começou nos 140, depois disse em 2015 que tinha reduzido 17 milhões, depois no início deste ano que tinha reduzido em 50 milhões, depois disse que foi em 27 milhões e agora apresenta documentos que não corroboram em nada o que foi dito. Já tem algum tempo a mais do que os outros candidatos em debate, portanto, Rui, peço desculpa. Eu só quero aqui chamar a atenção de um facto que passa-se a vida a falar de futuro e depois não se sai da dívida. Ora, a dívida não é futuro. Não, mas é assim, eu não sei qual é esse pacto de regime, mas há uma coisa que eu sei, é que não existem pontes sem primeiro se construírem estradas e, portanto, eu não tenho qualquer conhecimento de pacto de regime para o que quer que seja, não é? Não podemos entrar novamente em debate lateral. Quero dizer que é evidente que há uma dívida, e toda a gente sabe que há uma dívida, é preciso encontrar resposta para isso, mas não vamos estar aqui permanentemente a falar da dívida, porque isso é o que dá jeito para não falar do futuro que tanto dizem que querem falar. Obrigadíssimo. Daniel, então, não sei se quer acrescentar ou podemos passar para o tema seguinte e posso começar já por si. Ou quero passar já para o tema seguinte? Nunca falei da dívida. Falo de herança. Falo de herança. A herança que tem peso na vida concreta dos gondomarenses, o preço da água. Isso sim é que é a grande dívida que nos deixaram. Então vamos passar à questão da mobilidade e, aliás, a mobilidade, a questão do metro tem sido muito discutida. Vou começar consigo, até porque já está o microfone, e tem algum tempo em desvantagem em relação aos outros candidatos, pelo menos ao Rafael Amorim e ao Marco, que agora vou-vos puxar as orelhas, não, estou a brincar. Concretamente, é evidente que é uma questão que não depende da Câmara Municipal, mas que ideias é que tem nesse sentido? Como é que se pode levar o metro ao centro de Gondomar, com uma figura mais forte na Câmara, como disse, mais pressão junto do Governo? O que é que... Sim, permita-me só ainda uma questão sobre a questão da precariedade, que há pouco não dei nota, para dizer que eu, e sem de uma forma... sem de uma forma... Ouvir o candidato da CDU. Sem ser de uma forma demagógica, até porque nós também contestamos todo um conjunto de decisões legislativas nacionais que impediram as autarquias de contratar pessoal e, portanto, tiveram um peso significativo na vida das autarquias, com um conjunto de restrições, inclusive, portanto, durante a vigência do programa da Troika. No entanto, eu acho que o candidato Marco Martins não esconde que nós temos um problema sério, neste momento, no funcionamento, por exemplo, das escolas, em que temos grande parte dos trabalhadores que são contratos de emprego e inserção.
Eu não sei se não há alternativa. Eu acho que tem que haver alternativa. Tem que haver. Qual foi a iniciativa que a Câmara teve no âmbito dos protocolos que tem assinado com o Governo relativamente a esta matéria? Eu não conheço nenhuma. Agora, eu acho que não é possível. Eu estou de acordo que há uma imposição portanto, do Governo relativamente a esta matéria. Eu acho que a Câmara assinou um contrato também ele cego, que na altura avisamos, relativamente à questão. Eu sei que não foi, mas também sei qual é que foi a posição do Partido Socialista na altura. Relativamente à questão da descentralização, e que hoje é um problema sério. Há escolas em que 50% dos seus operacionais são contratos de emprego e inserção, criando uma... quer dizer, não há estabilidade e, portanto, é um problema sério. Para além de que há problemas que o Sr. Presidente assumiu compromissos no passado, por exemplo, que os trabalhadores das Águas de Gondomar continuam a ter uma situação diferenciada relativamente ao horário de trabalho, portanto, com os trabalhadores da autarquia. Relativamente à mobilidade, há pouco já referi, a mobilidade é de facto fundamental para o desenvolvimento do Conselho, para o desenvolvimento económico do Conselho, mas também para a qualidade de vida das populações. Nós já debatemos isto por diversas vezes. Há 4 anos, Marco Martins colocou autodós pelo Conselho a dizer que ia trazer o metro até ao centro de Gondomar. Para além disso não ter ocorrido, e naturalmente que nós não responsabilizamos a Câmara por isso, a responsabilidade é de facto do Governo. Nós pensamos que a iniciativa que a Câmara teve, à pressa, nas vésperas, de apresentar uma proposta alternativa, no nosso entendimento, pior para a população de Balbão, sem auscultar designadamente os órgãos municipais, foi uma decisão errada e foi uma decisão subserviente perante o Governo quando outros municípios tiveram uma outra posição exigindo de imediato o metro para Gondomar. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que esta é uma questão fundamental. Nós não o teríamos feito, não teríamos tido a posição que esta Câmara teve, que foi uma posição para não ficar mal na fotografia, mas que, no nosso entendimento, é negativa para o Conselho de Gondomar. Mas, de facto, há problemas que Gondomar tem do ponto de vista da mobilidade. E eu queria aqui focar a questão do Alto Conselho, porque há problemas da mobilidade no Baixo Conselho, nas freguesias urbanas, mas a população do Alto Conselho tem problemas, portanto, para se deslocarem com horários completamente desarticulados, com os horários escolares, com os horários dos centros de saúde, com os horários dos serviços, que, de facto, é preciso resolver. Para além, naturalmente, do alargamento do andante, para além, naturalmente, de procurar melhorar aquilo que é a mobilidade, quer nas relações internas do Conselho, quer também nas relações com o exterior. Estou pressionado. Sim, porque inicialmente perdeu aí um bocadinho o foco, foi a questão do emprego. Porque há pouco não tinha respondido à sua questão. Mas, de facto, parece-nos que esta é uma questão central para a qualidade de vida das populações. Rui Novo, em relação ao metro, há uma proposta de traçado. Qual é a proposta do Bloco, se é que existe algum projeto nesse sentido? Com certeza que sim. Mas falar de mobilidade implica, desde logo, de colocar aqui uma questão que é a seguinte e que gostava de ouvir da parte dos colegas que estão aqui presentes, se concordam ou não. Que é assim, nós não podemos estar a falar de mobilidade quando dentro do nosso território as pessoas pagam portagens. Portanto, esse tem que ser uma coisa que devia ficar aqui clara. De termos aqui uma posição em comum, que nos comprometêssemos, isso sim, isso era um pacto que me interessava, uma vez no Executivo, trabalhar de todas as formas junto do Governo, no sentido de acabar com as portagens, porque são um entrave à mobilidade e são um problema muito sério, mesmo do ponto de vista financeiro, para as pessoas que vivem no Alto Conselho. E falamos sempre de eleição após eleição, de que as pessoas do Alto Conselho são muito prejudicadas, que vivem muito com condições muito diferenciadas das pessoas do Baixo do Conselho. O que é facto é que depois passam-se as eleições e as pessoas continuam naquelas condições. E, portanto, essa deve ser uma prioridade de acabar com as portagens dentro do Conselho. Não tem que haver portagens. As pessoas que vivem no Alto Conselho têm que vir trabalhar para o Porto ou para o centro de Gondomar, não têm que pagar portagem, porque eu também pedi fãs de São Pedro da Cova ou para Rio Tinto, também não pago. Sobre a questão do metro, nós temos uma posição muito clara e todas as pessoas que no dia-a-dia usam transporte sabem que a prioridade para se deslocarem para o Porto, porque é para lá que vai a maioria dos cidadãos que trabalham fora de Gondomar, é para o Porto, é a construção da linha do metro de São Cosme até Campanhã. Essa tem que ser uma prioridade. A primeira das prioridades tem que ser essa.
É verdade que onde hoje o metro acaba, em Cabanas, cria ali uma dificuldade para que as pessoas, quando chegam ali, ficam ali no meio do nada. Portanto, é preciso encontrar uma solução. A solução é simples, já referi várias vezes noutros debates, portanto, a colocação de autocarros da STCP para levar e trazer os passageiros nas chegadas e nas partidas, pelo menos até à Carvalha, para que elas possam, efetivamente, depois, ali na Avenida Carvalha, poder fazer transbordo para as suas residências ou para os seus locais de trabalho. Portanto, esta é a prioridade. Agora, mobilidade não é só metro. Mobilidade tem que ser também dentro do próprio Conselho, para que as pessoas de todas as freguesias, sem exceção, se possam dirigir para onde desejarem e precisarem de transporte público. E isso não acontece e tem que acontecer. E queria só terminar, porque numa das vezes em que estive com cidadãos de uma das freguesias do Alto Conselho, muito particularmente a freguesia de Melras, uma das pessoas disse-me que um desses dias, à noite, teve um problema de saúde, foi necessário buscar um medicamento e teve que apanhar um táxi de Melras para ir buscar um medicamento a Baguinho do Monte. Vocês acham que isto que é aceitável em 2017? É este o futuro que nós estamos aqui a falar? Este é que é o futuro. Isto é que é preciso resolver. Estas coisas é que são precisas resolver. E é tudo muito bonito agora que estamos aqui nas eleições, mas eu quero saber quantos e quantas é que depois das eleições se vão bater por estas causas. Comigo podem ter a certeza que me baterei, porque tem sido sempre esse o meu papel, portanto, ao longo dos anos em que assumo responsabilidades autárquicas. Era só. Muito obrigado. Rafael Amorim, penso que o PSD-CDS tem também uma proposta bastante concreta no que toca à questão da mobilidade, nomeadamente no metro para o centro do Gondomar. Aliás, eu penso... E peço-lhe sucinto. Pronto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Desconhecendo as propostas em concreto de alguns dos intervenientes deste debate, eu acho que a nossa coligação é a única que tem soluções e, aliás, e há uma coisa que fique clara, de todas as propostas que eu apresentei agora, eu em todas elas fui dizendo como é que eu as conseguiria financiar. Isto não há dúvidas. Eu fui dizendo isto. Não restem dúvidas para isso. Por isso, o meu problema não é com dívida, não é com falta de financiamento. Tenho conhecimentos técnicos e a minha equipa tem capacidade para fazer efetivamente as coisas. E é por isso que a nossa posição relativamente à mobilidade, no caso do metro, é uma. Não temos nada contra a ligação de Campanhã, Valbom, São Cosme. Nada. Nada. Agora, o que nós temos é com esta contínua subserviência de Gondomar face ao Porto e Gaia. Nós devemos exigir o metro de Fanzes a São Cosme já. Devemos exigir, no âmbito deste quadro comunitário, que ainda vai a meio, que permite uma reprogramação em 2018, que poderá ter uma extensão depois até 2022 e que seja alocado no âmbito do empréstimo BEI, que está a ser pensado para, junto do PO-SEUR, financiar duas linhas que, do nosso ponto de vista, não são tão prioritárias como a ligação de Fanzes-São Cosme. Ao Rui Nova, com devido respeito, autocarro de Fanzes STCP a São Cosme. Nós precisamos, Nova, nós precisamos é do metro já de Fanzes a São Cosme. E isto é possível. E isto é possível por uma simples razão. Só para terminar, por uma simples razão. Nós temos que manter, nós não podemos ter a nossa população a fugir de Gondomar para o Porto. Nós temos que intensificar a mobilidade interna de quem vem de Rio Tinto, queira trabalhar em São Cosme, quem queira viver em São Cosme, queira dormir em Rio Tinto. Não podemos ter as pessoas constantemente a fugir para o Porto, a ir trabalhar para o Porto, a viver em Gaia e no Porto. Temos que fixar as pessoas cá. E, mais uma vez, e que isto fique claro, já Fanzes, São Cosme e depois, num próximo quadro comunitário de apoio, antes que se concretize a pretensão de Gaia do Porto construir uma mega linha de ligação, que eles já estão a trabalhar nisso, consiga-se fazer Campanhã, Valbom, São Cosme. Muito obrigado. Marco Martins, ouviu as propostas também dos outros candidatos? Ouvi e vou só para 30 segundos para dar alguns exemplos do que já foi feito nestes 4 anos para melhorar a mobilidade dentro do Conselho. E de algumas linhas que o percurso foi alterado. A 22 em Valbom, a 24 ir ao Centro de Saúde, a 12 vir para a Avenida da Conduta, por onde viria o metro, e a 12 em Vazia, as linhas com o Hospital-Escola, o 804, o 803, ou até o barco para atravessar de Melros para a Lomba. Quando nós chegámos estava parado. Isto são medidas de mobilidade.
Eu percebo que alguns senhores do PSD ficam nervosos que foram eles que o variaram, mas a verdade é que isto são medidas de mobilidade para não isolar a lomba. Ou a lomba que não tinha ligação direta à margem direita para o autocarro, hoje tem 3 vezes por dia. É a tua equipa. Ok, pronto. Portanto, isto são alguns que foram feitas. Propostas para o próximo mandato em termos de mobilidade. E concretamente em relação ao metro? Já lá chego. Tanto passado foi feito e que ainda vamos fazer no próximo mandato. Criar um sistema de transporte flexível porta a porta no Alto Conselho, à semelhança do que existe em algumas zonas desertificadas, por exemplo, do sul ou do norte do país. Alargar o andante a todo o Conselho. O andante, há 4 anos, tinha 15 linhas, hoje já tem 29, mas queremos alargá-lo a todas do Conselho, com zonamento. Lançar uma app mobile para que as pessoas possam ter o acesso não só ao SCP, mas a todos os operadores rodoviários na paragem em questão, e também colocar mais 100 abrigos para as paragens. Porque quem espera por um autocarro à chuva, ao sol ou ao vento, é que sabe a importância de abrigo. Queremos colocar mais 100 abrigos no próximo mandato. Questão das portagens. Nós não queríamos eliminar apenas a portagem quem vai em Gens até Medas. O que nós temos defendido ao nível metropolitano, e será um desafio que irei no próximo Conselho Metropolitano, no próximo mandato, bater-me com outros autarcas, é que a CREP não deve ter portagens também para descongestionar, por exemplo, a via cintura interna e para a ligação norte-sul seja mais célere. Metro. Eu acho graça, desculpem este tão, quando vejo alguns acusarem que a Câmara não apresentou nenhuma proposta ou veio à pressa. Não, o que a Câmara exigiu foi o metro para Gondomar, mas com uma proposta realista. Porque a que existia nunca mais iria ser feita através de um viaduto no Freixo. Nós apresentamos uma alternativa mais barata, mais rápida e, acima de tudo, mais célere para ligar, tendo também uma paragem no Porto e trazendo para a discussão a Câmara do Porto. E se alguém acha que o Governo há um ano atrás fez alguma coisa, eu queria recordar que só este mês de setembro é que a Metro do Porto aprovou o lançamento do concurso para o projeto de execução das linhas de Gaia e do Porto. E, portanto, em 2018, tenho certeza que este Governo, que se vai manter, do Partido Socialista, vai também aprovar esse projeto para Gondomar. Muito obrigado. Em relação à questão da mobilidade, penso que estamos conversados, era também um dos pontos principais. Em relação a outros aspectos, e começo aqui pelo Daniel Vieira, nomeadamente a questão do saneamento e também outro aspecto que tem sido bastante discutido nos últimos anos, tem a ver com o preço da água. É evidente que o preço da água também não tem exatamente a ver com a Câmara, porque estamos a falar de uma concessão, mas são problemas que preocupam a CDU. Que propostas é que tem também nesse sentido? Sim, são problemas que nós temos trazido para o debate, porque achamos que são 2 exemplos, de facto, de decisões desastrosas e que têm um impacto diário na vida dos gondomarenses. Sobre a questão do saneamento, nós temos dito que hoje assistimos a alguns concelhos, a alguns municípios que estão a substituir as suas redes de saneamento que foram, portanto, construídas há 40, há 50 anos. E Gondomar ainda tem uma parte significativa do território sem saneamento. Não só no Alto Conselho, mas também ainda em algumas freguesias urbanas. Numa gestão que tem sido feita, também em confronto com as populações, com preços absolutamente escandalosos e que, no nosso entendimento, não tem merecido, por parte da Câmara, portanto, uma atitude diferente de força e de defesa das populações. Nós pensamos, e recentemente ouvimos, eu não tenho esse estudo, mas ouvi o candidato Marco Martins falando, portanto, nos números, de facto, de uma reversão imediata daquelas que são as concessões que foram feitas em Gondomar. Naturalmente que nós temos consciência disso e não é isso que propomos. Mas pensamos que, para além de uma monitorização e uma fiscalização permanente destes mesmos serviços, que o município devia se preparar para isso. Há municípios que hoje estão a estudar essa possibilidade. Ainda recentemente, Sintra, por exemplo, no caso da recolha do lixo, fez uma reversão por incumprimento da empresa. E eu penso que em Gondomar há também vários incumprimentos. E o município deve se preparar para isso, porque não é possível que um concelho que apresente indicadores vários de problemas sociais, de desemprego, seja o mesmo concelho onde o preço da água é um dos mais caros, quer da área metropolitana, quer do país. E nós pensamos que isso tem que ser trazido para o debate, não só pelo problema que representa em si, mas também, no nosso entendimento, para salvaguardar outras concessões que aí possam, portanto, aparecer. Porque
Quando, na altura, foram feitas estas privatizações, nós alertámos para o risco que isto acarretaria para as populações de Gondomar. E hoje estamos perante um problema concreto com implicações na vida da população. Nós pensamos que a Câmara Municipal tem que ter uma atitude, uma ação mais proativa relativamente a esta matéria. Mas pensamos também que há outras questões que o Conselho de Gondomar, portanto, tem que rever e tem que planificar relativamente ao futuro. Por exemplo, nós nunca discutimos ainda a questão social de uma forma profunda. Veio para cima da mesa no último debate as habitações sociais, fruto de uma proposta, portanto, que um outro candidato tem trazido em torno da construção de habitação social. Mas nós temos em Gondomar problemas sociais, portanto, graves. E precisamos de uma Câmara que altere a sua política assistencialista e que seja uma Câmara capaz de garantir também aquele que é o papel constitucional que lhe cabe portanto, de assegurar os direitos sociais e a inclusão da nossa população. Se eu perguntar qual é o maior problema social do Conselho, eu não sei se isto é possível responder. Qual é o maior problema social do Conselho? De forma a ter políticas concretas, portanto, que lhe deem resposta. Os bairros sociais, hoje fala-se muito dos bairros sociais, conjuntos habitacionais, da habitação, mas nós temos conjuntos habitacionais sem equipamentos sociais, sem equipamentos culturais, em que as pessoas foram lá colocadas sem qualquer acompanhamento, portanto, sem uma política social séria. Pensamos que é necessário, portanto, também discutir estas questões. Portanto, também teria aqui outras propostas. Sim, aproveito e lanço exatamente... Sim, mas eu vou ser muito sucinto. Eu vou deixar aqui algumas perguntas no ar e vou também passar para esta parte, porque também parece-me ser uma parte importante. A questão das águas. Eu acho que era interessante nós percebermos porque é que nos últimos 4 anos, e pode ser que o senhor candidato do Partido Socialista nos possa elucidar isto, porque eu até posso estar enganado, posso estar equivocado, admito, mas acho difícil, que tenha existido um aumento de quase 50% no valor da água nos últimos 4 anos, em termos médios. Que é interessante que isto seja visto. Mas também é interessante perceber, por exemplo, após o reequilíbrio financeiro que foi feito, no âmbito deste mandato também, quais foram as consequências a nível da tarifa social da água. E eu faço esta pergunta por uma simples razão. É que há pouco tempo, como sabem, nós andamos na rua, não é? E todos nós vamos ouvindo as lamúrias, os desejos, as ansiedades das pessoas. Foi-me dito que, além de ser um desenvolvimento algo burocrático para conseguir atingir a tarifa social da água, ela não é aplicável em certos locais, quando, supostamente, depois deste reequilíbrio que foi feito, as águas deveriam dar perto de 150 mil euros por ano para a tarifa social da água, que não está a ser feita. E isto vai entroncado depois nesta questão da parte do apoio social. Da parte do apoio social. Mas, só para dar mais uma outra nota, ainda relativamente à questão da concessão e à questão, por exemplo, do lixo, o que nós gostaríamos de saber, por exemplo, é que tipo de motorização é que foi feita. Mais do que estarmos a pensar em reversões, porque eu não quero aqui um caso igual ao do Barcelos ou igual ao do Marco, que também começaram com questões de incumprimento, porque basta de tribunais, nós temos é que entrar em diálogo com as pessoas e temos que entrar em diálogo com as empresas, Daniel. Temos que estudar muito bem o caso, antes de entrarmos numa embrulhada, como é o caso de Barcelos, que é obra, esta embrulhada é obra do Partido Socialista de Barcelos, cá. Por isso, temos de ter cuidado. A primeira coisa a saber é que tipo de motorização foi feita, que fiscalização foi feita e que coimas foram aplicadas às empresas. A parte social... Rapidamente, em relação à habitação, já não temos muito tempo, portanto... Pronto, mas então da parte da habitação social, nós temos dito isto de forma reiterada, que estamos perfeitamente cientes das obras necessárias a nível dos conjuntos habitacionais, das reabilitações que têm que ser feitas, também, eventualmente, da possibilidade de se criar novas habitações para novos agregados familiares, tendo em conta a desfragmentação que tem existido, mas o mais importante para nós é o apoio à classe média, que deve ser feito através do IMI familiar, deve ser feito através de promoção da natalidade, deve ser feita, por exemplo, com a devolução do IRS, de parte do IRS da coleta. Isso é muito importante para nós, ao nível do apoio da classe média. Muito obrigado, peço desculpa. Marco, em relação à água, a monitorização, enfim... Já agora também dizer que pela primeira vez estou de acordo com o Rafael em alguma coisa, que é que de facto os contratos têm de ser muito bem vistos e não podemos entrar em embrulhadas citando antes de fazer rescisões à toa, porque Barcelos é de facto um problema grave. Mas já agora esclarecer também que eu não sei onde é que foram buscar os números de 50% de aumento, porque a verdade é que tínhamos um reequilíbrio aprovado na Câmara, quanto mais posso, não tinha ido à Assembleia, e que previa um aumento médio de 12%. E após muitas negociações, esse aumento médio passou de 12% para 5,6%.
sendo que no primeiro escalão reduziu-se 10%. Implementamos... No primeiro, eu vou voltar a repetir o que disse, Rafael. O aumento médio previsto era de 12%. Passou, após as nossas negociações, para 5%. O aumento médio da fatura da água... Só uns segundos para ouvir. Vou voltar a repetir. O aumento médio previsto no reequilíbrio aprovado pela Câmara Independentes/PSD, antes da nossa gestão, era 12%. Ficou em 5,6%, sendo que a redução do primeiro escalão foi 10%. Foi criado um escalão para a tarifária especial da água que, neste momento, não está esgotado, porque todas as candidaturas que rendem critérios são deferidas após serviços. Saneamento. E é obviamente que temos aumentado muito o nível de fiscalização e de aperto, permita uma expressão, com a concessionária das águas e com o concessionário do lixo, e eu já disse aqui várias vezes que a concessionária da recolha de lixo tem que melhorar ainda mais o serviço, porque há uns meses para trás falhou. Não sei porquê, mas a verdade é que falhou e tem vindo a ser apertado. Está aqui o vereador com quem diariamente faz esse serviço. Outra questão. Espero que não seja por boicote político. Outra questão. Hectares. Não sei. Eu não estou a acusar, eu estou a levantar a questão. Depois, mais tarde, se calhar falaremos sobre isso com provas daqui a umas semanas. Hectares. É bom recordar que nós tínhamos no Alto Conselho 25 km de rede de saneamento que estava enterrada e sem destino. Estão neste momento a ser concluídas as construções de hectares de Medas e de Melos. A hectare de Meiral foi recuperada. A hectare de Gramido teve intervenção, mas não chega. É preciso melhorar ainda mais a questão da hectare de Gramido, nomeadamente quanto aos odores. Em relação à habitação social, é porque já não temos mesmo... Vou terminar, só para terminar. Foram eliminadas, neste mandato, 25 fossas céticas por ligação gravítica ou por bombagem à rede de águas residuais. 25 fossas que haviam em urbanizações e loteamentos. E também é importante dizer isso, que o preço dos ramais é alto. É verdade, infelizmente é. Mas o que a Câmara fez foi, quando a questão surgiu, restaurar a população e exigir à empresa que aceitou a muito custo que pudessem pagar em 72 prestações 6 vezes ramais. Questão social. Há muito que foi feito. E, aliás... 30 segundos, ainda temos que ouvir o... Ok. Há muito para fazer, mas agora também, se todos cumprissem o seu papel, nomeadamente participarem nas reuniões para que são convidados, nomeadamente os presidentes de junta, seria mais fácil terem conhecimento daquilo que se passa e do que está previsto. Mas há muito para fazer. Agora, eu acho que uma das grandes questões que há na questão social, se calhar uma das grandes lacunas que temos além do desemprego, como é óbvio, é a questão da falta de qualificação das pessoas. E que projetos necessários para qualificar os jovens, não só naquilo que são os conjuntos habitacionais, mas também na generalidade. E temos que deixar, obviamente, de ser essencialistas, mas nós já deixamos de o ser. Quando há 4 anos atrás, criámos regras, novos programas, o Mais Habitação, criámos novas regras para aquilo que é o Mais Alimentação e deixamos de andar aqui a dar vales por dar vales. E é isso que temos feito e é assim que queremos construir. Só para terminar, e vou terminar. 10 segundos. Eu não defendo mais habitação social. O que eu defendo é criar condições para que as pessoas não necessitem da habitação social. Rui Nova, o Bloco de Esquerda, em relação a todos estes tópicos, enfim, porque entretanto já começaram a surgir aqui outros, em relação à habitação social, em relação à questão da concessão das águas? Pronto, Está ligado. Está ligado? Sim. Em relação à questão da concessão, quer da água, quer do lixo, este é um dos problemas que deu jeito para 2 lados. Para entregar aquilo a quem bem se quis e agradou, e também para que o município, no fim de tudo isto, diga que não tem nada a ver com isso, porque são empresas privadas e pouco ou nada pode fazer, a não ser de vez em quando mandar lá o vereador ou quem quer que seja tentar apertar lá com os sujeitos lá do sítio. Isto tem que servir de exemplo e, se não conseguirmos antes, pelo menos no fim das concessões, e eu digo fim e tenho algumas dúvidas, porque a gente vê muitas das vezes a ser prolongado o prazo com as concessões e corremos o risco de passar o resto das nossas vidas amarrados a empresas que não prestam um bom serviço ao município. E o bom serviço ao município é prestado pela autarquia. Esses 2 setores, da água e da limpeza, têm que ser da autarquia. E não como alguns que dizem, concretamente o candidato que aqui não está, que disse no último mandato, que todos os municípios estão a seguir esse caminho e que é isto que é assado. Por exemplo, só para deixar aqui um exemplo, na Câmara do Porto, apesar de nem tudo ser bom, antes pelo contrário, mas as águas não são privatizadas. E sabem o que é que aconteceu? Baixou o preço da água.
porque não é privatizado. Não é? Agora, o que eu queria aqui salientar sobre as questões das fontes de poluição. Todos nós, e a autarquia, melhor do que ninguém, porque tem esse dever, conhece, digamos, quem são os causadores de muitas dessas fontes de poluição. E era bom que se começasse a punir e que fosse público essas entidades que no dia-a-dia poluem os nossos rios. Sobre as hectares, tem-se falado muito das hectares e faz muito bem em falar, mas há aqui um problema com a hectare de gramido que tem que ter, urge uma resposta e não vale a pena andarmos aqui a empurrar com a barriga para a frente. Aquilo é uma vergonha estar permanentemente a poluir ainda mais o rio do que ele está, quando dali sai o tratamento que devia sair limpo. Em relação à habitação social... Sobre a habitação, nós apostamos essencialmente na requalificação, porque é fundamental que um conjunto de habitações que se encontram abandonadas, degradadas, essas coisas todas, possam ser, portanto, possa haver uma intervenção no sentido de haver mais ocupação nessas casas e, com isso, regularizar, inclusive, as rendas que se praticam aqui no mercado. Do ponto de vista da habitação municipal, ao contrário do que o Marco Martins aqui diz, eu tenho direito de dizer que não quero mais, que não aposta nisso, mas eu penso que, tendo em conta, e são os números da própria autarquia, o número de cidadãos de Gondomar que neste momento procuram uma habitação porque não têm habitação para viver, quer a Câmara, quer não queira, vai ter que resolver este problema. Agora, o que eu também não quero é que se construam novamente guetos como se fizeram no passado para, enfim, meter para lá as pessoas como quem mete, desculpando a expressão muitas das vezes, animais. E, portanto, tem que haver aqui uma política bem definida, vermos efetivamente onde é que se pode, enfim, edificar a habitação. Por exemplo, no caso que falamos, já que estamos a falar do Alto Conselho, não é? Que até perde habitantes, estamos a perder habitantes no Alto do Conselho, não é? Porque não têm condições a maior parte deles. Quem não tiver dinheiro ou não tiver um terreno onde possa construir a sua casa, como é que faz? Não há mercado de arrendamento lá, como é que faz? Sai de lá, não é? E, portanto, até poderia ser, concluir, por favor, com o fim das portagens para a Foz de Sousa, para as Medas e assim, edificar ali alguma habitação com qualidade, com condições, com creches, e seria até uma forma de, inclusive, travar a perca de habitantes que se está a ter nessas freguesias. O tempo é um bem escasso, como sabem, foi o caso. Já estamos mesmo na reta final, as eleições estão mesmo aí à porta e, portanto, obviamente, aproveitar a oportunidade, e começo exatamente pelo Rui Nova, porque foi o último a falar na introdução, no momento inicial. Sim, já vamos com 90 e tal minutos, portanto, passou rápido, é verdade, é bom sinal. É bom sinal. Sim. Bom, portanto, começava exatamente com o Rui Nova, o candidato do Bloco de Esquerda, em 90 segundos, as principais propostas, enfim, um apelo ao voto para as eleições que estão mesmo aí à porta. Ok. Portanto, nós, desde que temos representação nos órgãos autárquicos, fomos sempre portanto, coerentes, rigorosos, persistentes, estivemos sempre, nunca tivemos dúvida do lado em que escolhíamos, estivemos sempre do lado daqueles que enfrentavam problemas, dificuldades, portanto, estivemos sempre, julgo eu, do lado certo com as pessoas, e, portanto, julgo que o Bloco de Esquerda, por aquilo que até tem sido, do ponto de vista nacional, uma força que já deu provas de não ser uma força sempre do contra, mas ser uma força que apresenta propostas e soluções para a melhoria e bem-estar dos cidadãos, penso que seria merecido que os gondomarenses, no próximo domingo, confiassem no Bloco de Esquerda e, pelo menos, permitissem a eleição pela primeira vez de um vereador para o seu executivo e, com toda a modéstia, faríamos com toda a certeza a diferença e, com toda a certeza, este executivo seria um executivo muito diferente daqueles executivos que temos conhecido até aqui. Ainda tem mais uns 20 segundos, não quero utilizar? Sim, se me permite, não tenho... Só para manter aqui alguma equidade, mas se quiser... Obrigado, claro que sim. Pronto, as pessoas no próximo domingo, quando exercerem o seu direito, era importante que, quando estivessem no momento de marcar a cruz, se lembrassem e pensassem naqueles que durante os últimos 4 anos sempre as defenderam, sempre se bateram por elas, e se assim o fizerem, eu estou convencido que a eleição de um vereador do Bloco de Esquerda será uma certeza.
Muito obrigado, Rui Novo, o candidato do Bloco de Esquerda. A seguir, Rafael Amorim, candidato do PSD, CDS, PP. Assim, vou ter que lhe provavelmente dizer que são só dois... Não é preciso, olha, não é preciso. As pessoas já perceberam perfeitamente que só há uma candidatura verdadeiramente alternativa, com ideias verdadeiramente novas, com ideias quase que autofinanciadoras. Peço, por favor, para ouvirmos o candidato do PSD, CDS. Com ideias verdadeiramente novas, com ideias sustentáveis, com uma visão de futuro que vai colocar Gondomar no mapa da área metropolitana do Porto, da região norte e em Portugal. E faço este apelo, que vejam os nossos programas, e quando eu digo dos nossos, de todos os intervenientes aqui, que comparem, que vejam efetivamente quem está de pedra e cal para ter algo e querer algo diferente para Gondomar. Do nosso ponto de vista, só a nossa candidatura consegue fazer isso. Mais nenhuma. E, por uma simples razão, é que nós temos, efetivamente, a oportunidade de colocar Gondomar no futuro, com uma visão estratégica de gestão para a Câmara que ajude a baixar a taxa de desemprego, fixe população em Gondomar e que promova a nossa classe média e os nossos trabalhadores. São estas as propostas concretas que nós temos. Abandonem o passado, deixem o presente e vamos colocar Gondomar no futuro, onde ele merece e deve estar num lugar de destaque. E essa alternativa só existe com a coligação PSD-CDS Gondomar no coração. E fica aqui um apelo para que vejam o nosso programa, se quiserem comunguem das nossas ideias e connosco vamos construir verdadeiramente um Gondomar de futuro. Muito bem, dentro do tempo. Obrigado. Daniel Vieira, o candidato da CDU, tem também os seus 90 a 120 segundos. Portanto, o objetivo é convencer a plateia, aqueles que não são... Eu não sei se é fácil. Portanto, mais uma vez felicitar, boa noite a todos. Nós pensamos que o que está em causa no próximo dia 1 de outubro não é uma decisão entre o passado e o futuro. Nós pensamos que o que está em causa é que tipo de futuro é que queremos para o nosso concelho. E aquilo que propomos de uma forma séria aos gondomarenses é a eleição de uma Câmara que promova a cultura e que não a confunda com entretenimento. O que propomos aos gondomarenses é a eleição de uma Câmara que promova os direitos sociais e a inclusão e substitua a sua política assistencialista. O que propomos aos gondomarenses é uma Câmara que retome o projeto educativo concelhio e que o troque por medidas e que substitua medidas avulsas. O que propomos aos gondomarenses é uma Câmara que tenha um projeto esportivo sério e não um somatório de inventos. O que propomos aos gondomarenses é uma Câmara que olhe para o território como um todo e não à peça e de uma forma desintegrada. Ou seja, o que propomos aos gondomarenses é uma Câmara que pense nas próximas gerações e não nas próximas eleições, que seja agora. Muito obrigado, Daniel Vieira. Para terminar, Marco Martins, candidato do Partido Socialista, considerações finais. Muito obrigado. 5 segundos só para saudar a todos pela forma elevada como correu este debate, e acho que nós a 4 falamos melhor do que às vezes a 5, mas é verdade. Bom, dizendo que, para terminar mesmo, 90 segundos, os gondomarenses conhecem a mim e à minha equipa. Sabem bem aquilo que fizemos durante 4 anos, nas condições que o fizemos. E sabem bem aquilo que queríamos fazer por Gondomar. E não sendo utópicos, mas sendo reais, há medidas concretas que continuaremos a implementar e lançaremos. Concluir o saneamento. Remover os restantes resíduos de São Pedro da Cova. Criar o Centro de Interpretação das Minas em São Pedro da Cova. Criar 5 parques urbanos. Rio Tinto, Fãs de São Cosme, São Cosme, Valmão, Ribeira da Axeira, Ramalde e São Pedro da Cova no Antigo Campo. Recuperar o Caminho de Midões e Monte Crasto. Requalificar as escolas AB23, que não tiveram obras. Apostar no ambiente e, acima de tudo, também naquilo que é o turismo ligado ao desenvolvimento económico. Continuaremos a voltar o Conselho para o Douro, para aí atrair turistas, captar investimento e promover Gondomar. Mas, acima de tudo, há uma outra coisa muito importante que temos de fazer, que é um trabalho de qualificação da literacia dos gondomarenses e das suas habilitações, para que possa voltar a haver marceneiros para trabalhar, possa voltar a haver talhadores e possa voltar a haver ourives. E esse trabalho em parceria com o meio científico é fundamental que o façamos. Mas há uma outra coisa muito importante, é que continuaremos a olhar Gondomar todo por igual, Baguinho do Monte à Lomba, fazendo obra em todas as freguesias e também discriminando o Alto Concelho
em termos de uma taxa mais baixa de IMI. E teremos sempre uma luta constante por um eixo fundamental que é transversal a todos, que é a mobilidade interna e externa. Mas, acima de tudo, trabalharemos no caminho futuro da afirmação de um Gondomar para o século XXI e de um Gondomar que se quer um concelho como o terceiro maior da área metropolitana, onde haja emprego, onde haja ambiente e, acima de tudo, onde haja qualidade de vida. Muito obrigado.